Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando nós pregamos a palavra, nós fazemos só o trabalho do que semeia. O que semeia, e a gente depois aprende também, né, pelas epístolas, que um é o que planta, o outro é o que rega, e Deus dá o crescimento. Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios. Então nós não temos, nós não temos nenhuma ação com relação ao solo em que vai cair essa semente. O nosso julgamento pode estar errado, que às vezes a gente julga, não, esse aí não vai dar nada, esse aí não, vou perder tempo com esse que não vai aceitar nunca vai se converter. E às vezes ficamos surpresos porque o Senhor toca, né, o coração da pessoa. Então não cabe a nós. Nós julgamos muitas coisas pelas aparências, né? Como aquele fariseu e o pecador lá, o cobrador de impostos, os dois no templo. Poderia parecer que o fariseu era o cara, né? Porque ele ora, eu jejuo não sei quantas vezes, eu dou dízimo, isso, aquilo. Poderia parecer que era uma grande coisa, e no entanto era o publicano, o cobrador de impostos, que seria alcançado então pela misericórdia de Deus ali naquele templo, naquela sinagoga. E acho que era o templo que o Senhor Jesus fala, né? Ele dá um exemplo no templo. Mas então nós não sabemos, nós nunca sabemos, e às vezes a gente se anima também, porque de repente a pessoa recebe o Evangelho com tanta alegria, com tanto gozo, se fala assim, nossa, se converteu. E às vezes não. Infelizmente não. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Pessoa assim parecia que estava nas nuvens, de tanta alegria que ouviu a palavra de Deus e ficou muito alegre. E às vezes algum que parecia indiferente, realmente naquele o Senhor estava tocando o coração. Logo que eu me converti, eu fiquei mais ou menos um ano no catolicismo ainda, depois da minha conversão, estudando a Bíblia, já sabendo da minha salvação e inclusive ensinando os jovens da Igreja Católica, ensinando o Evangelho para eles. Nem lembro o que eu ensinava, né? Devia ter algumas coisas que não estavam exatamente corretas. Mas aí, estudando a Bíblia, eu fui descobrindo que estava tudo aquilo que o catecismo católico, eu comprei o catecismo católico, um livrão grosso assim, tudo o que ensinava lá tinha coisas que estavam contrárias à Bíblia, porque o catolicismo não aceita a Bíblia como regra de fé, eles aceitam a tradição do colegiado, dos padres, dos santos papas e tal. Então fiquei um ano mais ou menos na igreja católica. E aí eu comecei a congregar com os irmãos batistas. E nesse meio tempo fiquei mais acho que uns 8 ou 9 meses congregando com os irmãos batistas, numa pequena congregação lá em Alto Paraíso, e onde eu também pregava, porque não tinha pastor, só tinha uma família batista, 3 viúvas, e essa família tinha o João, que era o irmão que pregava, e aí eu comecei a dividir a pregação com ele. E a gente viajando também, vinha para Limeira, ia para Santos, né, visitar a família da Cristina, e a gente visitava igrejas para querer conhecer onde realmente é que a gente deve congregar, né? E vimos diferentes lugares, diferentes igrejas, e um lugar em Santos que nós fomos, acho que algumas vezes, enquanto estávamos lá, era uma igreja batista renovada, ali na ponta da praia. E lá, inclusive, porque lá o garoto que hoje é pastor dessa igreja, ele estudava arquitetura comigo na faculdade, e ele se converteu também na mesma época que eu me converti. Eu e mais 10 ou 11, 12 pessoas nos convertemos na faculdade, através do ministério de um irmão que pregava para nós na faculdade. Mas aí nós íamos nessa igreja batista renovada, e um dia eu levei
uma colega na faculdade, uma menina da minha classe, a Flora, menina linda, sabe, super simpática, super feminina, assim, uma coisa muito doce, mas que eu sabia que ela tinha problemas de tristeza, de depressão e tudo. Então eu a levei a um culto nessa igreja e ela chorou o tempo todo, né? Derramou lágrimas assim o tempo todo, sabe? Eu fiquei muito feliz, falei, puxa vida, acho que ela vai se converter, né? E qual não foi a minha tristeza, não muito tempo, alguns meses depois, eu ficar sabendo que ela tinha falecido de uma overdose. Então nunca soube se foi uma overdose ou foi um suicídio, nunca soube, nem vou saber aqui, né? Mas eu espero que pelo menos a palavra de Deus tenha realmente entrado no seu coração e apesar da sua depressão, ela tenha crido no Salvador. Mas a visão, a aparência, tudo indicava que conversão estava ali, né? Mas a gente não sabe, tem mistérios, né, dentro do coração das pessoas e por trás dos bastidores que nós não conhecemos. Então embora essas parábolas nos deem algumas pistas dos terrenos bons e dos terrenos ruins, é preciso sempre cautela antes de afirmar, né? Antes de... Como é que é? Tem um versículo que fala que é errado você fazer os votos, né? E depois conferir, depois examinar a questão, né? Ser apressado em fazer votos. Não lembro agora exatamente o versículo, mas é uma passagem que fala que é falta de sabedoria você decidir coisas, fazer votos, impor as mãos precipitadamente e depois inquirir. A gente deveria primeiro investigar antes de precipitadamente impor as mãos. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.